Olá, que bom que você conseguiu chegar aqui através do QR Code. Provavelmente você recebeu um cartãozinho, né, na rua, no semáforo, e teve curiosidade de clicar ali. E nós estamos muito felizes que deu certo de você acessar esse conteúdo. Nós fizemos com muito carinho, separamos com muito carinho aqueles cartões também, e nós investimos 10 dias das nossas férias para estarmos falando essa mensagem. Não é uma mensagem sobre igreja, não é uma mensagem sobre nenhuma religião, mas é uma mensagem que mobiliza a nossa turma, o nosso coração, para a gente estar gastando um tempo das nossas férias, todos juntos, compartilhando com as pessoas, né? Na rua, nas escolas, onde nós temos oportunidade. É, Hoje eu queria começar convidando você a retirar aí uns 20 minutinhos do seu tempo, pega um lugar tranquilo, sossegado, para que você possa ouvir esse conteúdo. Eu acredito que vai fazer uma diferença enorme na sua vida e não é um conteúdo que é totalmente novo, mas é um conteúdo que eu acredito que da maneira como nós vamos expor para você, talvez fique mais fácil entender. Muitas pessoas ouvem falar disso que a gente está falando, mas ao mesmo tempo, no final, não sabem exatamente de que se trata, né? Ou como usar isso na vida. E a gente quer trazer isso para você de uma forma bem legal, tá? E vamos começar com um jogo bem simples. Fala para mim 10 marcas de carro. Ou, se você não sabe as 10 marcas, 10 heróis da Marvel, da DC, 10 princesas da Disney, quem sabe 10 marcas de cerveja. Escolhe um desses itens, dá uma pausinha nesse vídeo e vê se você consegue lembrar essas 10 coisas que você escolheu, tá? Agora, vamos deixar um pouquinho mais difícil esse jogo. Fala para mim 10 mandamentos, aqueles mandamentos entregues em tábuas de pedra para Moisés. Então, vamos lá. Fala para mim 10 mandamentos. Pausa o vídeo. Essa eu quero ver se você consegue saber quais são os 10 mandamentos. Ok. Qual é a finalidade dos 10 mandamentos? Para que você acha que eles servem? Talvez você tenha pensado, bom, os 10 mandamentos eles servem para obedecer, né? O próprio nome já diz que é um mandamento, então se prevê que a pessoa obedeça. Outros talvez vão responder aí que os mandamentos eles servem para regrar a sociedade e organizar melhor as pessoas. Talvez tenha sido essa sua resposta. Ou, quem sabe ainda, você seja mais crítico. Você falou, os 10 mandamentos são um cabresto, né, que colocaram na sociedade para obrigar as pessoas a fazerem aquilo que os líderes da época queriam, né? Então, tem várias respostas que as pessoas dão. Mas a verdade é que os 10 mandamentos, de uma forma bem simples, são regras de relacionamento. Tudo que está escrito nos 10 mandamentos são coisas que a gente espera que as pessoas façam por nós também. Por exemplo, não roubar. Todo mundo espera não ser roubado pelo amigo, né? Então é uma regra de relacionamento. Não adulterar. Quem gostaria de ser traído pelo parceiro, né? Ninguém gostaria disso. Não cobiçar. Como você se sente se a pessoa que você gosta, ou um parente, um amigo, em vez de festejar as coisas que você conquista, fica cobiçando aquilo que você tem? Então, os mandamentos em geral são assim. E mesmo mandamentos que parecem que só cabem para Deus, também funcionam dessa mesma maneira. Por exemplo, quando a gente pensa em amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, nós temos que considerar que nós também queremos estar em primeiro lugar na vida das pessoas. Se nós sempre estamos em segundo, terceiro, quarto lugar, a gente se sente desanimado, né? Desmotivado a continuar uma determinada amizade. Um mandamento que muitos nem pensam nele, que é guardar o dia de descanso, o sabá, né? Ou sábado, é, também é um mandamento que a gente pensa que é só para Deus, mas se nós temos amizade com as pessoas, nós queremos que elas reservem tempo para a gente também, né? Se for alguém mais chegado, talvez uma, duas vezes por semana, a gente quer estar com a pessoa. Então, os mandamentos são regras de relacionamento. E aí eu te pergunto o seguinte: você consegue manter um bom relacionamento com Deus? Será que Deus está satisfeito com o relacionamento que ele tem com você? Você respeita essas regras? Vou te fazer uma pergunta direta, meio dolorida de certa forma, mas ao mesmo tempo com o objetivo de reflexão.
não te gerar culpa ou qualquer sentimento desagradável no teu coração. Alguma vez na sua vida você já mentiu? Se você foi uma pessoa sincera na resposta, imagino que a resposta foi sim. E quer seja a mentira pequena ou grande, a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Quantas vezes a gente precisa mentir para ser um mentiroso, né? Uma, 10, 20. Será que a gente já cumpriu esse número na nossa vida, né? Uma outra pergunta, também nesse ritmo da dor aí, do aperto, né? Alguma vez na sua vida você já desonrou seu pai e a sua mãe? O primeiro impulso é a gente dizer que não, nunca desonrei. Ou alguns, né, que já sabem que são mais terríveis aí, dizem sim, eu desonrei. Mas desonrar é você falar mal pelas costas às vezes, ou falar coisas que deixariam eles envergonhados caso eles ouvissem, ou colocá-los em um segundo lugar de honra, né? Você dá honra para um amigo, honra para um cônjuge, honra para alguém que você ama e coloca os pais em segundo plano, num lugar que não é o lugar deles. Então, se você já quebrou algum desses mandamentos, e cobiça, roubo, tantos outros que aparecem aí, você tem uma dívida com Deus. E a minha pergunta para você é: você já pensou como pagar essa dívida com Deus? Alguns vão dizer: ah, eu posso pagar através do pedido de perdão, né? Vou pedir perdão para Deus e vou acertar isso com Ele. Aí eu quero fazer uma analogia com você. Se eu fosse até a sua casa, roubasse o seu carro e pedisse perdão para você, você me perdoaria pelo simples pedido do perdão? Eu acredito que não. Tem algumas pessoas que são mais bondosas de coração, né? E elas falam, ah, eu perdoaria, tal. E se eu fosse uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez na sua casa e cometesse os mesmos erros? É isso que a gente faz com Deus. E eu não entendo muito bem o motivo, mas a gente acredita que Deus pode perdoar a gente desses pecados simplesmente pedindo perdão. Outras pessoas têm uma solução mais nobre, talvez seja o seu caso. Eu vou pagar o mal que eu fiz com o bem. Imagina só, se eu vou até a tua casa, roubo o seu carro e dou para alguém que está precisando mais. Eu fiz um mal para você, mas eu fiz um bem muito maior para outra pessoa. Será que você me perdoaria, porque eu fiz o bem para outra pessoa? Ou será que você queria seu carro de volta? Às vezes a gente julga que Deus é meio inocente, talvez até bobo, de aceitar as nossas soluções para problemas que são um pouco maiores. Outras pessoas falam: ah, eu vou começar a ir na igreja, vou dar o dízimo, eu vou pagar uma penitência, né, em favor dos meus pecados. Mas faça a mesma reflexão. Será que se eu fosse até a sua casa, roubasse o seu carro e começasse na igreja, começasse a dar o dízimo ou pagasse alguma penitência, será que estaria resolvido o meu problema? Querido, via de regra, a gente inventa essas coisas dentro da nossa cabeça como soluções, mas elas não são verdadeiras soluções. A restituição seria a solução verdadeira. Mas como que a gente faz para restituir uma coisa que a gente não sabe? Agora aperta o cinto aí, né, que vai apertar um pouco a situação. Tem um jeito de resolver que você pode resolver por você mesmo, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de mais ninguém. E a solução é essa. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, imagina que um dia você vai morrer, e nesse dia que você morrer, os pecados de mentira, por exemplo, que você contou, vão ser todos perdoados. E o resto, como é que fica? O resto tem uma coisa que a Bíblia chama de segunda morte, né? A primeira morte é a morte física, a segunda morte seria a morte espiritual. A Bíblia fala que um dia vai ter um grande juízo. Eu gosto de imaginar esse juízo em eu estando de frente para Deus, sentado numa cadeira, e Deus pegando a lei dele e me julgando. A lei seriam os 10 mandamentos. Então, se eu cumprir os mandamentos, eu vou para o céu. Se eu não cumprir, eu vou pagar no inferno aqueles pecados que eu não pude pagar em vida, né? Através daquela primeira morte física. E olha que esse pagamento na morte física é só uma coisa imaginária. Mas vamos dizer que fosse possível. Então, durante toda a eternidade, eu pagaria pelos meus pecados. A minha pergunta para você é a seguinte:
Se você fosse julgado pelos 10 mandamentos, para onde você iria? Nessa hora, a gente fica tentado a dizer, eu iria para o céu, né? Mas se você respondeu que você já quebrou algum dos mandamentos lá atrás, você pode ter certeza que você está complicado nessa situação. Mas eu não vou deixar você muito tempo nessa crise, né, pensando a respeito disso. Eu vou te apresentar a solução para esse problema. A solução para o problema é essa aqui, ó. Jesus morreu na cruz por você. Mas aqui que é o grande problema. É aqui que me motiva a gravar esse vídeo para você. Como que isso pode ser uma solução? Alguns vão dizer: se Jesus não conseguiu salvar nem ele mesmo, como é que ele vai me salvar? Como é que a morte dele resolve a minha questão? E eu gostaria de tratar exatamente disso com você. E eu vou contar uma história para você entender melhor. Imagina que eu e você somos grandes amigos há muitos anos e que o nosso país entrou numa crise terrível, uma crise onde nós não conseguimos mais sustentar as nossas casas. E eu chego para você e eu falo: olha, eu tenho uma solução. Vamos para o Texas, lá tem uma empresa contratando brasileiros e a gente vai ganhar dinheiro e vai conseguir sustentar a família. E você de imediato fala: olha, eu não gostaria de viajar não, mas na situação que eu tô, vai ser uma mão na roda essa solução. Vamos para lá. E olha, querido, dá muito certo. A gente vai para o Texas, ganha dinheiro, eu compro uma casa, você compra um carro muito legal e está juntando para comprar a sua casa também. E tudo corre da maneira como a gente sonha. Mas um dia, na fábrica onde nós trabalhamos, uma pessoa começa a provocar você. Ela não gosta de brasileiros, né? Um norte-americano é, que realmente não gosta de imigrantes. E ele começa a falar que você veio roubar os empregos, que você não vale nada, que você é um idiota e te provoca de várias maneiras. E naquele momento ali você se irrita e fala assim: olha, é melhor eu sair daqui da fábrica para não perder esse emprego, não arrumar uma briga maior com essa pessoa. Você entra no seu carro e sai em alta velocidade, correndo pelas ruas, de volta para tua casa. Num primeiro momento, você não percebe que está em alta velocidade, mas as placas começam a avisar você que a tua velocidade é muito mais alta do que a permitida. E você pensa o seguinte: quer saber? Que se exploda, vou correr mesmo. Hoje eu estou no meu direito. Se quiser me multar, multa. Se quiser tirar minha carteira, que tire. Esses norte-americanos têm que se explodir. E nessa atitude, você está em alta velocidade, tenta completar uma curva e o carro capota. O problema é que esse carro capota na frente de uma escola e mata 5 crianças prensadas contra o muro. Olha que tragédia, né? E ali naquele local chegam os bombeiros, chega a polícia militar, chega a imprensa, os pais das crianças, os professores, aquela choradeira, aquela gritaria, aquela comoção, e você preso nas ferragens. E nesse momento, o governador do estado do Texas toma conhecimento do que aconteceu e ele faz um pronunciamento. Ele fala: olha, se essa pessoa vier a ser julgada e condenada à cadeira elétrica, eu não vou livrá-la dessa pena. Nos lugares onde tem pena de morte, o governador pode muitas vezes liberar a pessoa da pena de morte e condenar ela a uma pena mais branda. Mas o governador diz que no seu caso você vai ser condenado. Então, eu começo a correr atrás de advogado, você também. A gente gasta tudo que a gente tem na busca de uma solução, mas depois de 1, 2, 5, 10 anos buscando essa solução, o advogado chega e fala: olha, não tem jeito. Amanhã, às 17h30, você vai ser executado pelas leis do estado do Texas. E eu começo a me desesperar e eu falo: não é possível. Tem que ter uma solução para isso. Aí eu lembro de um rapaz que trabalhou com a gente e que ele se tornou assessor do governador. E eu peço uma audiência com o governador. Quando eu chego na audiência e falo o seu nome, o governador me recebe agressivamente. Ele fala assim: como você vem defender um vagabundo desse? Como você vem defender uma pessoa com esse tipo de atitude que tirou a vida de crianças no meu país? Você não tem vergonha na tua cara? E eu falo para o governador: governador, o senhor está coberto de razão.
essa pessoa que eu estou tentando defender aqui realmente merece ir para a cadeira elétrica, realmente cometeu um crime gravíssimo e ela merece ser punida, ela merece morrer. Mas eu vou te fazer uma proposta justa. Eu nunca cometi nenhum crime. Eu quero morrer no lugar dessa pessoa amanhã, às 17h30. E o governador olha com uma cara diferente para mim e fala: Sério mesmo? Você tem disposição de morrer no lugar dessa pessoa? E eu digo: Sim, eu tenho disposição. Eu amo essa pessoa, amo a família dela, quero vê-la livre, quero que ela continue a vida dela e eu estou disposto a dar minha vida no lugar dela. E o governador chega e fala assim: Ó, tudo bem, se você quer fazer isso, pega esse documento aqui e leva para ela. Se ela assinar o documento, então ela está apta a morrer no seu lugar. Você está apto a morrer no lugar dela. E eu vou lá para a penitenciária, para onde você está, e eu falo: olha, pega suas coisas, vai embora, tá aqui o seu visto, tá aqui o seu passaporte, vai para tua casa, vai com a tua família, vai viver sua vida. E você olha para mim e fala: não, mas isso não é possível. Como que pode uma coisa dessas? Eu estava condenado até agora e você está dizendo para mim que agora está tudo bem? E eu pego o documento e eu falo o seguinte: olha, se você assinar esse documento, amanhã, às 17h30, eu vou morrer no seu lugar. É por isso que você está livre. Querido, foi exatamente isso que Jesus fez por você. Quando ele entregou a vida dele na cruz, ele estava te substituindo. Você deveria ser condenado ao inferno, você deveria ter sido condenado à execução, você deveria ter sido condenado ao sofrimento, e ele falou: não, eu amo essa pessoa e eu quero morrer no lugar dela. Então, talvez passe na sua cabeça uma pergunta: se Jesus já morreu por mim, por que eu me sinto culpado? Por que eu tenho medo de ir para o inferno? Por que na hora que falou ali do julgamento, né, da morte, por que o meu coração ficou apertado? Pelo seguinte, da mesma maneira que na história você tinha que assinar um contrato para eu morrer no seu lugar, aqui também na morte de Jesus você precisa assinar um contrato com ele para que ele tenha a autorização de morrer no seu lugar. Esse contrato não é um contrato físico, não precisa reconhecer firma em cartório nem nada disso, mas ele acontece de uma forma espiritual. Você precisa dizer para Jesus: Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração e eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu quero que o Senhor pague pelos meus pecados e que eu possa ser recebido nos céus pelos seus méritos, não pelos meus. Olha aqui uma coisa importante. Nós não, você pode até se perguntar, mas será que isso é justo? Um homem justo como Jesus morrer no meu lugar que sou pecador? Isso, querido, não tem a ver com justiça, tem a ver com graça, tem a ver com amor, tem a ver com alguém que se preocupou tanto com você que antes mesmo de você poder aceitar, ele entregou a vida dele por você. E hoje eu quero te perguntar se você queria tomar essa decisão por Jesus. Se você quiser tomar essa decisão, basta você repetir a oração que eu vou fazer com você agora, dizendo para Deus aquilo que realmente está no seu coração. Repita apenas as partes que você concorda dessa oração. E não repita para mim aqui, mas repita para Deus, dizendo para Ele: eu só vou ser o seu guia nesse momento, tá bom? Então, curve a sua cabeça e repita comigo essa oração, se você quiser aceitar esse sacrifício que Jesus fez por você. Vamos lá? Senhor Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti. Eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim, porque eu reconheço que eu sou pecador. Reconheço que não tenho como pagar pelos meus pecados e que sem o Senhor eu estaria condenado ao inferno. Recebe a minha vida nas suas mãos e perdoa todos os meus pecados. Vem morar no meu coração e fazer parte da minha existência. Eu assumo o compromisso de viver a minha vida de acordo com aquilo que o Senhor quer. Assumo o compromisso de viver apenas para o Senhor.
abro mão das minhas vontades e me entrego a Ti completamente. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu esteja eternamente ao seu lado. No Teu nome eu te peço. Amém. Se você fez essa oração, querido, e aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem a oportunidade de ser filho de Deus. Algumas vezes a gente fala, todo mundo é filho de Deus. Nós todos somos criaturas amadas de Deus. Nós somos todos criaturas desejadas por Deus. Mas filhos, a Bíblia fala que no momento em que nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. Eu quero te dar uma dica importante. Se você tomou essa decisão, procure uma igreja séria que fale sobre Jesus. Procure uma igreja que realmente se preocupa em acolher você, em cuidar de você e a te mostrar o caminho. Esse resumo que eu fiz aqui daria para falar durante horas e horas, talvez meses, anos, sobre esse assunto. Quanto mais você entender essa verdade, mais a sua vida vai estar guardada e protegida por Deus. Então, siga firme. Eu sou pastor na Igreja Metodista Livre. Nós temos várias igrejas metodistas livres na capital de São Paulo e em outros locais do nosso país. Mas tem igrejas muito sérias, como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, e outros irmãos aí, né, que têm se dedicado tanto para servir a Jesus. Procure uma igreja que realmente fale da palavra de Deus. Eles vão conseguir te instruir o melhor caminho para você andar, tá bom? O primeiro passo você deu e esse passo é o mais importante de todos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, querido. Tchau, tchau.